Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a parceria de Luiz Felipe. Então, por motivos de Covid, a Covid ainda está rolando, certo? Eu não estou aí presencialmente, né? Para compartilhar esse momento, né, com Ana Estela e com Luiz Mena, né? Bom, então, antes de começarmos a apresentar os trabalhos, né, do Seminário de Formação Permanente, é bom dar alguns lembretes. Então, o primeiro lembrete, já estava há pouco tempo aí na tela, é a sessão de cinema, amanhã à noite, né, que vai retornar agora, né, com a coordenação de Marcelo Antelo. E uma outra lembrança bacana é da livraria, né? Então, a livraria tem sempre novidades e quem tiver interesse pode procurar Tiago para ver a lista de livros disponíveis. E podem também sugerir, certo? Se tiver alguma sugestão de livros para a gente encomendar, a gente pode ver. Se tiver um volume, a gente pode fazer encomenda, certo? Vamos lá, certo. Então, começamos, então, nessa noite a gente vai continuar, né, com o capítulo 4, o fato e o dito, que faz parte de um grupo de aulas que foi nomeada por Millet como a inconsistência do grande outro. Então, eu vou começar, então, passando a palavra para a Ana Estela, fazer o comentário com relação a essa aula, e depois eu vou passar a palavra para Luiz Mena, que se dedicou, né, a ler as sugestões que Lacan realiza nesse capítulo com relação a alguns capítulos do texto de Marx sobre o trabalho, certo? Então, ele vai apresentar um texto sobre o trabalho em Marx, um estudo sobre o objeto. Então, Ana, a palavra está com você. Boa noite. Boa noite, Luísa. Bom, primeiro, eu queria mais uma vez, eu não sei quantas vezes eu já falei isso, mas eu vou falar porque eu fico muito feliz, muito satisfeita de ver essa sala cheia de gente. Enfim, é uma alegria muito grande, porque a gente ficou, durante esse tempo de pandemia, aí com esse espaço vazio, né? Quer dizer, vazio de gente, e hoje, a partir, né, desse ano e do início de março, a gente vê essa circulação e é muito bom, porque dá a ideia de vida, né? Então, a nossa escola está viva. Isso é muito bom de ver. Bom, essa aula, que é a aula 4, que Millet intitulou O Fato e o Dito, é uma aula que está bem articulada com a aula 3, que foi a aula que Jordan e Pablo apresentaram na semana passada. E essa aula, pelo menos me pareceu, que ajudou, né, ou vai ajudar a esclarecer algumas coisas que ficaram, algumas pontas que ficaram soltas na aula passada. Eu escolhi como fio condutor para trabalhar essa aula, a escolha do fio condutor, ela veio a partir de uma sugestão de Marcelo Veras na aula de Newton, que foi a primeira aula, né? Marcelo Veras é o mais um do nosso cartel. Bom, acho que não sei se vale a pena a gente falar mais uma vez que a gente está esse ano trabalhando no formato de cartel, então as apresentações que a gente está fazendo aqui, elas são produto da discussão de cartéis, né? A cada noite um cartel se apresenta. O cartel que eu faço parte Marcelo Veras é o mais um, Fátima Sarmento, Analícia, Célia, Newton e eu, né? Então, nesse dia da aula de Newton, Marcelo ele sugeriu que nós do cartel trabalhássemos o conceito de falta, né? E, bom, transferência de trabalho em ação, né? A sugestão de Marcelo se tornou uma provocação, né, para
o trabalho, né? E aí, os comentários da última aula, né, da aula da quarta-feira passada, reforçaram essa ideia desse fio condutor de trabalhar a falta, né? E para ajudar a acompanhar essa transmissão, eu tenho ouvido muito que esse cenário é difícil mesmo, né? E ele é difícil, principalmente, acho que algumas pessoas já falaram, porque ele é um seminário de transição, né? É um seminário que Lacan ainda está desenvolvendo as ideias, então isso torna... E também é um seminário muito lógico, né? Então isso torna o seminário, sem dúvida, difícil. Então, para tentar facilitar, né, que se acompanhe essa aula, eu dividi esse trabalho em 4 pontos. O primeiro, o objeto pequeno a e a falta inerente ao saber, o sujeito e o outro, a subversão de um discurso sem palavras e sujeito suposto saber. Então, vamos lá. Objeto pequeno a e a falta inerente ao saber. No início da lição, Lacan chama a atenção de que a consistência imaginária do outro não nos permite presumir que algum dia seja possível alcançar o saber absoluto. O que aponta para essa pressuposição é a articulação lógica entre os significantes do par ordenado S1 e S2, necessária à introdução da linguagem. Como se trata de um seminário de transição, este outro é o do tesouro dos significantes. E por estar amparado na teoria dos conjuntos, podemos até dizer que o outro é o conjunto dos significantes. Menos um, ele mesmo, que fica de fora, já que o outro é a alteridade em si mesmo e não há outro do outro. A psicanálise, desde a sua invenção, pensa e trata o sujeito como incompleto. Ao construir o modelo do aparelho psíquico, Freud instalou na sua entrada o objeto para sempre perdido. Lacan, para tratar dessa incompletude, introduz aquilo que chamou de seu objeto, o objeto pequeno a. O objeto dito lacaniano se corporifica, ainda como sinal de incompletude, mas agora incompletude corporal. À medida que o ensino de Lacan avança, a falta se torna cada vez mais da ordem do corpo, passando a ser tratada não mais como falta, que seria da ordem simbólica, mas como furo, remetendo ao real. No seminário Iluminações Profanas, Introdução à publicação do De um Outro ao Outro, Millet fala da transformação de como Lacan descreve o objeto A, que passa da extração corporal para a consistência lógica. A consistência lógica do objeto A é satisfeita através das extrações corporais como objeto, olhar, voz, oral e anal. Esta articulação só é possível porque antes ele demonstrou que o outro era incompleto através do axioma, um significante que representa o sujeito para outro significante. No seminário de 16, Lacan dá um passo a mais. Torna este outro inconsistente e esclarece que o outro só é incompleto porque é inconsistente. Lhe falta um significante porque lhe falta o gozo. Este gozo, que falta ao outro, retorna do lado do sujeito, nos furos do corpo, como fonte de gozo. É esta inconsistência que a lógica significante do par ordenado vai privilegiar. Millet chama a atenção de que a importância desse esquema do par ordenado está na ideia de que os elementos do par não estão ordenados simultaneamente, mas que há primeiro um e depois o outro. É no intervalo que se instaura a falta,
Usando como referência a teoria dos conjuntos, Lacan esclarece dizendo, cito o próprio Lacan na página 71. Graziela, você bota o que vai no final dessa citação. Então, a citação de Lacan, que está na página 71 do seminário. Trata-se, pois, abre aspas, né? Trata-se, pois, de um conjunto com dois elementos, os quais são conjuntos eles próprios. O primeiro é o conjunto que tem como membro o primeiro elemento do par ordenado. Tá aí não sei como é que a gente chama aí. Como Lacan simboliza, né? O segundo tem por elemento os dois elementos do par ordenado. Por aí vemos o intervalo se repetindo a cada vez que um significante é introduzido na cadeia. Então, ele faz esse gráfico, enfim, sabe? Para demonstrar que a cada vez que um significante entra na cadeia, ele entra também a falta, o intervalo entre um e outro. É neste intervalo que podemos localizar o sujeito. Mas de que sujeito Lacan se refere aqui? Um sujeito representado por dois significantes que coexistem. O primeiro representa o sujeito propriamente dito, e o segundo presentifica o saber e o sentido. E aqui surge o grande outro, o A maiúsculo, que representaria a conjunção entre os significantes articulados, o sujeito e o outro. Vocês lembram que no início da lição, Lacan afirma que o saber não é absoluto. Algo fica de fora, o sujeito, excluído. Este de fora não significa exterior. O lugar do sujeito é nem de interior, nem de exterior. E, por isso, a sua manifestação só pode acontecer como repetição, repetição inconsciente. É nessa necessidade repetitiva que se localiza o objeto A. Millet, no já citado seminário de referência, que chama Iluminações Profanas, e está publicado em partes na opção lacaniana. Então, ele está uma parte na opção lacaniana 48, outra parte na 50 e outra parte na 51. Diz que Lacan busca fundamentar uma mutação do conceito freudiano de repetição. E aqui faz uma virada do Lacan clássico, palavras de Millet, para o que vai ser o seu último período. No Lacan clássico, temos a repetição do significante como mortificante. Nesse seminário, no 16, ele começa a fundamentar uma repetição de gozo. E aí agora eu vou citar Millet, que está na opção lacaniana 48, página 32. Abre aspas. Lacan está a meio caminho da repetição de significante e da repetição de gozo. Uma vez que a repetição de mais de gozar, como ele se expressa, tem aderências muito fortes com o significante. Antes de fundamentar o conceito do gozo como real, ele o fundamenta por suas aderências ao significante. E só conseguirá destacá-lo dela nos dois seminários seguintes. Millet nos dá uma chave importante para avançar no ensino de Lacan. Sabemos da dupla vertente do objeto A, Mário. De um lado, temos enquanto mais de gozar, e de outro, temos como causa de desejo. Enquanto mais de gozar é contável. Como causa é talvez localizável. O que o sujeito vai fazer com ele, nos ocuparemos durante o percurso de uma análise. O discurso do analista incide na junção entre o mais de gozar e o cômico, ou seja, entre o estranhamento e o apagamento. A subversão de um discurso sem palavras. No discurso da psicanálise, há algo que faz cair. No início da lição, Lacan liga o não saber à subversão.
A inclusão desta impossibilidade no discurso é o que lhe daria o caráter subversivo. Num outro ponto da lição, Lacan traz a subversão na relação do sujeito com o outro. Assim, introduz o real como impossível, observando que o sujeito se serve da impossibilidade e afirma que só existe sujeito de um dizer. A ligação entre sujeito e dizer é de efeito e de dependência. Esta dependência dá a pista do que mais tarde Lacan vai desenvolver como fala-ser. Para que algo se torne um fato, é necessário um significante que o represente. E para se tornar significante, é preciso abrir mão da presença. Aí está a ligação do sujeito ao dizer. O sujeito só existe como dito. E para que possa entrar no discurso, é necessário se haver com a verdade que não pode ser dita. É preciso lidar com a falta, o vazio. Esse vazio é o fato que tratamos na psicanálise e que aparece como sofrimento. Para que este sofrimento se torne tratável, é preciso dizer: é isso que o discurso da psicanálise provoca. A inclusão do vazio ou falta, como agente, como que possibilita a existência do sujeito. O efeito do discurso analítico é fazer o sofrimento falar, assim como a verdade. O sofrimento tem sua linguagem, mesmo sem saber o que diz. Isso se dá no campo do sujeito, como efeito de significante, ou seja, o significante afeta o sujeito, produzindo sofrimento ou produzindo sujeito. Importante destacar que ainda não estamos falando de um significante que afeta o corpo produzindo gozo. Significante aqui sem ordenação, sem sentido. O que importa é o fato gerado a partir do significante. É o significante fazendo existir sujeito. No só depois, o eu advém. Esse eu dá o sentido de ser da existência produzida pelo efeito significante e a ilusão de dizer a verdade. O que importa é o dizer, é o fato de dizer que tem consequências para o sujeito. O torna sujeito falante, fala a ser. A partir daí, essa falta é passível de interpretação. Não a interpretação como saber absoluto, mas como pergunta. Pergunta sobre o ser e sobre o que pode constituir este ser. Pergunta sobre o desejo do outro, que Pablo trabalhou, né, como grafo na última aula. O sujeito, como efeito do significante, nos leva de volta ao paraordenado, que forma a base do conjunto de significantes que constituem o outro, e dá a ideia de que pode haver um saber absoluto a partir desse conjunto. Quer dizer, essa ideia de conjunto que dá a ilusão, né, de que há um saber absoluto. Me perdi. O conjunto que falta um significante, pois aquele que representa a si mesmo está fora, como a enciclopédia das enciclopédias, que, como não se contém, não é completa. Lacan chama a atenção de que há uma repetição infinita do paraordenado dos significantes. O que promove essa repetição é uma necessidade relacionada a um declínio de gozo, que se manifesta como repetição inconsciente. Aqui está o limite do outro enquanto saber absoluto, manifestado na transferência como sujeito suposto saber, e o índice de repetição representado pelo objeto pequeno a. Sujeito suposto saber. Em um texto de 1994, recentemente estabelecido e publicado como texto de orientação ao próximo ENAPOL, Millet observa que a invenção do sujeito suposto saber por Lacan, abre aspas, acentua o modo de dizer e funda a análise na relação do sujeito com a fala. Implica que a demanda inicial de análise é uma demanda de significação e enfatiza a pergunta: o que isso quer dizer? Fecha aspas. Observa que Lacan decidiu situar sua mola propulsora em um lugar no qual nunca se supôs
que estaria, onde o significante está separado da sua significação. Ao deslocar a transferência do imaginário para o simbólico, Lacan destaca o valor que o significante tem como ponto de estofo, organizador do discurso. Estamos falando do significante mestre, S1. Para que uma análise comece, é necessário que se encontre um significante que não se saiba o que quer dizer. E, então, se procure outro significante e que este se articule ao primeiro. O significante da transferência não é o primeiro, é um qualquer. Mas precisa estar articulado aos dois que deram início à cadeia. Mas o mais importante é a pergunta e a suposição que alguém vai saber responder. Ao analista, cabe a advertência feita por Lacan no início da aula. Não há saber absoluto. A falta sempre vai existir. E como uma cenoura no rabo do burro, ou como a marca nas costas do prisioneiro, nos cabe sustentar essa falta e fazer o sujeito elaborar teorias sobre ela. É um dever ético de todos que estejam orientados pela psicanálise apostar que um sujeito irá advir, mesmo que mais ninguém aposte nele. Obrigada, Anistela. Muito bacana o texto e essa ideia, que acho que foi também de Marcelo, né? De cada um dar a sua forma de leitura do capítulo, destacando como ele reverberou. Vou passar então a palavra para Luiz Mena, o trabalho em Marx, o estudo sobre o objeto. Alô. Bom, boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite da diretoria para estar fazendo parte dessa mesa. E eu confesso que eu tive muito prazer em ir atrás de Marx, ler Marx, alguns comentadores, para tentar entender, enfim, qual era a proposta de Lacan aqui. Então, retomando algumas pessoas que falaram antes, esse seminário, só para introduzir a minha fala, esse seminário 16 é uma forma de Lacan se aprofundar no estudo sobre o objeto A, de forma a conseguir entender a operação de causação do sujeito para além da cadeia significante. Pois um significante, como a Anistela falou agora, pois um significante só envia o sujeito a outro significante infinitamente. Então, por isso, Lacan tenta entender a causação do sujeito a partir de sua relação com o objeto A, e não mais determinada pelo grande outro. Esse é o pano de fundo do seminário 16, no qual Lacan manda a gente ir ler Marx. Seção 3 do livro 1º do Capital, a produção da mais-valia absoluta, capítulo 5, referente ao trabalho e sua valorização. Ele é bem específico, né? E por que ele manda a gente ir ler Marx? É essa pergunta que me convidaram para tentar responder aqui. O que diz Lacan de pronto, assim? Que Marx aproxima a mais-valia do riso do capitalista. E ele fala, entre aspas, abre aspas, a conjunção do riso com a função radicalmente eludida da mais-valia, aproximando desse modo o que ele tinha trazido antes, da relação do xiste com a estrutura. Então, a relação do riso com a mais-valia tem a ver, de alguma maneira, com a relação do xiste com a estrutura. Ou seja, ele tenta aproximar duas dimensões, me parece, o real e o dizer. E não é à toa que esse capítulo se chama o fato e o dito, exatamente fazendo alusão a essas duas dimensões. Então, eu acho que ele manda ler Marx por 3 motivos. O primeiro tem a ver com o estatuto do objeto, o segundo tem a ver com o trabalho, e o terceiro tem a ver com a responsabilidade. Foi assim que eu entendi. E aí me parece que Lacan se aproxima de Marx nos 2 primeiros pontos e ele se afasta no terceiro ponto. Ou seja, me parece que ele quer que a gente se aproxime de Marx, mas que a gente não nos tornemos marxistas. Essa é a ideia. Primeiro ponto. Lacan
As voltas com o estatuto do seu objeto A, ele se interessa por Marx porque uma parte da reflexão de Marx no Capital envolve um estudo sobre o objeto, no qual ele se coloca a seguinte pergunta: o que confere valor a um objeto? Marx tenta entender o estatuto do objeto, que ele chama de mercadoria, através de duas definições. A primeira, a mercadoria é um objeto externo que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam do estômago ou da fantasia, não altera em nada a coisa. E dois, a mercadoria é um objeto que, em lugar de ser consumido por quem o produziu, é destinado à troca. Ou seja, segundo Marx, um objeto pode ser avaliado em sua utilidade ou valor de uso, por exemplo, a água que mata a sede, ou o objeto pode ser avaliado como porta-valor ou valor de troca, caráter extrínseco dado ao objeto, valor subjetivo acoplado ao objeto. O valor de troca é determinado pelas circunstâncias sociais que determinam o valor do objeto e só pode ser realizado por uma negação imediata do seu valor de uso. Por exemplo, uma água vendida a R$20 no aeroporto, a gente só consegue pagar quando a gente recalca que é só água e a gente pensa que faz parte de uma experiência de férias, enfim. Ou seja, a gente encontra em Marx uma tentativa de diferenciação dos registros. Ele parte de um objeto real com suas propriedades intrínsecas, pois ele é materialista, mas esse objeto real ganha uma forma ou um valor diferente a partir da inscrição simbólica que se soma a ele, assumindo um valor de troca até que o objeto real fica recalcado. Ou seja, não é só o uso que determina o valor de um objeto, mas a capacidade de ser trocado. Diz Marx que, para a gente comparar objetos diferentes em termos de valor, a gente tem que recalcar a utilidade ou a finalidade dos objetos, para a gente chegar a uma medida comum que permita a comparação. E aí, então, ele diz que a quantidade de tempo gasto para produzir o objeto seria a unidade comum que permitiria a colocação de valor. Então, o valor de um objeto é determinado por esses três fatores: valor de uso, valor de troca e quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Mas como comparar o tempo gasto por trabalhos que são qualitativamente diferentes, como, por exemplo, um pedreiro e um cozinheiro? Novamente, a gente tem que usar o mesmo artifício, diz Marx. Comparar atividades tão diferentes só é possível se a gente nega a especificidade do trabalho, bem como a pessoa que exerce a atividade. Da mesma forma que o valor de troca contém o valor de uso, mas o nega, também o tipo de trabalho tem que ser negado para a gente poder chegar a um tempo laboral social que possa ser comparado. Assim, diz Marx que no capitalismo os próprios sujeitos perdem as características que os diferenciam e passam a ser comparados quantitativamente em termos de seus valores de troca. Ao final do processo, a troca do tempo por dinheiro acaba escondendo tanto a utilidade do objeto quanto o tempo necessário à sua produção, assim como esconde a diferença entre os trabalhadores. O dinheiro em si mereceria uma reflexão mais aprofundada na medida em que o dinheiro é um objeto que vem no lugar de todos os objetos, o que significa que ele tem uma propriedade lógica singular. Ele, ao mesmo tempo, significa a realização de qualquer desejo e significa também a realização de nenhum desejo, na medida em que estar de posse do dinheiro significa não estar na posse do objeto. Ou seja, o dinheiro carrega essa contradição, implica de um lado uma realização do gozo e de outro uma renúncia ao gozo. E esse ponto é importante da gente guardar, porque Lacan fala disso, da renúncia ao gozo, e que, enfim, ficou um ponto para mim que bastante complexo. Segundo ponto, diz Marx, relativo ao trabalho, diz Marx que o trabalho é um processo no qual o homem se apropria dos recursos da natureza para modificá-los e imprimir a eles uma forma útil. Ele considera o trabalho como uma atividade exclusivamente humana, dizendo que a aranha tece sua teia com excelência, a abelha constrói sua colmeia com igual excelência
mas o que distingue seus trabalhos com o homem é que este figura em sua mente a construção, antes de transformá-la em realidade, em uma subordinação da vontade ao projeto mental. Então, o que diferencia o trabalho humano do trabalho da abelha é que o trabalho da abelha é instintivo e inconsciente, sua força de trabalho não está a serviço de um projeto mental e não é consequência de sua vontade, mas do seu instinto. 2, o trabalho da abelha é repetitivo, ele visa sua adaptação às condições naturais, enquanto o humano tem a capacidade de fazer um trabalho criativo, que modifica a natureza ao mesmo tempo em que ele se modifica. E 3, o trabalho da abelha se utiliza sempre dos mesmos meios disponíveis na natureza, enquanto o homem desenvolve produtos que servem de ferramentas para desenvolver outros produtos mais complexos, transformando a exploração simples da matéria-prima em processos mais elaborados, o que define o homem como a tool-making animal, um animal que constrói ferramentas, como explica Marx. E aí, qual que é a crítica de Marx? A crítica de Marx com relação ao trabalho. Marx diz que a natureza do trabalho se modifica no capitalismo e passa a ser cada vez mais parecido com o trabalho da abelha. Para a gente entender melhor isso, eu vou trazer o exemplo da manufatura de sapatos e qual foi a mudança ocorrida no capitalismo. O sapateiro antigamente era um artesão com múltiplas habilidades. Ele tinha que aprender a tratar o couro, a cortar o couro, a tingir o couro, a costurar o couro, a colar o couro, em um aprendizado progressivo. Com a Revolução Industrial, a produção de sapatos se modificou através da fragmentação dos processos necessários para se produzir um sapato. Desse modo, em vez de contratar um sapateiro, o dono da fábrica fragmenta a produção em uma série de pequenos trabalhos. Em uma bancada só se corta o couro, em outra só se tinge o couro, na outra só se costura o couro, até que os trabalhadores da última bancada só colocam os sapatos na caixa. Desse modo, o patrão não precisa contratar nenhum especialista. Ele contrata pessoas que executam tarefas simples, substituíveis, cujo trabalho é facilmente reproduzível. Desse modo, o que o capitalista faz é dissociar o conhecimento necessário para se fazer sapatos dos trabalhadores que fazem sapatos, pois assim ele pode empregar um trabalhador simples em vez de um trabalhador especializado. Nesse processo, o sapateiro deixa de existir. E em seu lugar surge o operário da fábrica de sapatos, que, ironicamente, não sabe fazer sapatos. Ou seja, o capitalismo provoca uma dissociação entre o saber e o fazer. É essa análise de Marx que permite a Lacan dizer, no seminário 17, que é o seguinte, abre aspas, o proletário não é simplesmente explorado, ele é aquele que foi despojado de sua função de saber. Terceiro e último ponto. Concluindo, Marx denuncia com a mais-valia que há uma perda no humano e localiza essa perda no processo de produção capitalista, no qual haveria uma perda do trabalhador para o patrão, um grande outro que se aproveita dessa perda através da mais-valia. Então, para Marx, alguém tem menos porque o grande outro, o patrão, o senhor, o capitalista, ele goza do pedaço subtraído do trabalhador. O que Lacan mostra é que há uma perda de gozo no humano, mas que não haveria um grande outro mal que goza do sujeito. Ou ao menos um que goza onde ninguém mais pode gozar. Se para Lacan o outro não existe, a posição do sujeito, abre aspas, Lacan falando, a posição do sujeito não decorre apenas de uma opressão social, porque todo sujeito está implicado no saber que domina a sua posição. Por isso, Lacan não é marxista. Essa é uma diferença radical de Lacan com Marx. O que mostra Lacan? Que ninguém goza do excesso, pois, abre aspas, o mais de gozar é uma função de renúncia ao gozo. Diz Lacan, assim como o trabalho não era novo na produção da mercadoria, a renúncia ao gozo também não é nova.
O que há de novo é existir um discurso que articula essa renúncia e que faz evidenciar nela o que chamarei de função mais de gozar. É essa a essência do discurso analítico. Ou seja, há um excedente que se estabelece para além da utilidade, que ninguém aproveita, que sobra e cai como resto. E me parece o ponto mais difícil de entender, que o mais de gozar é uma função de renúncia ao gozo e não de uso do gozo. Cheguei a essa conclusão, mas eu não entendo o que ela diz exatamente. Então, enfim, discutamos. Obrigada, Luiz. Bom, eu vou trazer aqui peças soltas, certo? Que eu consegui extrair a partir da leitura do trabalho de Anistela, de Luiz Mena e do capítulo de Lacan. Então, começando por essa questão última que Luiz traz, eu peguei aqui também um passo a passo, né, para me orientar. Lacan vai falar que o discurso do analista articula a renúncia ao gozo e que faz evidenciar-se nela o que chamarei de a função mais de gozar. Então, ele começa articulando essa renúncia ao gozo, a função de mais de gozar. E ele vai aproximando uma outra discussão que foi feita, acho que foi na aula de Júlia, que Júlia Solano apresentou o trabalho. Ele vai articular mais-valia com mais de gozar. E vai dizer o seguinte, que a mais-valia se caracteriza por um excedente que decorre de uma perda. Então, é um excesso que vai do trabalhador, a partir do que ele produz a mais, certo? E que vai ficar para o capitalista e ele vai ficar nessa perda. O mais de gozar consiste nesse mais de gozo que advém de uma renúncia anterior. E aí eu fiquei pensando que no momento que o sujeito assente a sua entrada no discurso, há uma perda de gozo que retornará como excedente. Isso é o que Lacan chama de mais de gozar, escrevendo como objeto A. E eu fiquei pensando um pouco nessa perspectiva, Luiz, que até que ponto o significante teria essas duas vertentes, né? Uma de mortificação, que seria uma perda de gozo, e uma de vivificação, né? Que entraria aí nesse excedente, né? Então, provoca uma perda e provoca um excesso. Foi por aí que eu fui, né? A partir da sua questão. E eu fiquei também, uma coisa que me dei conta lendo seu trabalho, achei interessante quando você coloca que o capitalismo provoca uma dissociação entre o saber e o fazer, que é completamente oposto da proposta de um final de análise, que é saber fazer aí, com inclusive esse aí do impossível de se dizer, que é o modo de gozar singular de cada um. É interessante essa articulação que a psicanálise faz entre o saber e o fazer, nesse ponto de opacidade. Com relação ao trabalho de Anistela, eu achei bacana o percurso que ela faz, tratando essa mudança de perspectiva também, né? Desse grande outro que é consistente, mas incompleto, no princípio do ensino de Lacan, para, nesse momento de virada, esse grande outro se tornar inconsistente, né? Então, esse grande outro vai perder essa consistência. Quem vai ganhar uma consistência lógica é o objeto A. E aí, a partir dessa ponderação, voltando ao texto de Lacan, também estimulado pelo trabalho de Anistela, eu fiquei também articulando, então, minhas questões foram, assim, para a mesa em torno do final de uma análise, da questão desse final aí. Tem na página 72 que Lacan vai falar um pouco. Eu fiquei pensando o seguinte: o que é que o seu texto me convocou a pensar, Ana? Enquanto tem esse grande outro consistente, que tem esse saber absoluto, Freud ficava em torno de uma repetição. Então, talvez por isso a análise para Freud fosse sempre esse impasse, análise finita e infinita. Quando Lacan vai mudando de perspectiva, sai da questão do grande outro e vai para o objeto A, como algo singular do sujeito, como modo de gozar, eu fiquei pensando que aí ele vai mudar o estatuto do grande outro,
ele vai se tornar inconsistente. E será que não foi esse ponto de virada? Isso é uma locubração minha, né? Assim, será que nesse ponto de virada possibilitou a gente pensar no final da análise a partir da iteração? A gente sai da lógica da repetição, que é a lógica de saber absoluto, que é a lógica desse grande outro consistente, embora incompleto, para uma lógica do grande outro inconsistente. Então, aí temos, como foco é o objeto A, o que está em foco é a interação, isso que sempre se repete. Foi o que esses trabalhos suscitaram para mim como reflexão, né? Bom, eu estou aqui com dificuldade de coordenar a sala, então eu estou aqui acompanhando o chat, qualquer pergunta no chat eu vou passar para a mesa, mas sintam-se à vontade para fazer comentário, o que é que reverberou em cada um de vocês, para a gente trocar aí um pouco. A gente passa, então, aqui de volta para a mesa, Luiz, é isso? Sim, Ou a vamos ver gente as põe perguntas que perguntas chegam. da Isso. plateia, né? Isso. Tá. Eu gostaria de fazer alguns comentários, assim, de alguns pontos, assim, da aula. É uma aula muito rica, né? Assim, Lacan começa fazendo, né, um comentário até longo, né, Luiz, sobre o Marx, que você trouxe. Lá pelo meio da metade da aula, ele vai fazer um comentário longo sobre a ênfase que a Anastela também deu, né, ao ordenado. Mas, assim, eu acho que seria interessante destacar algumas frases, pelo menos duas frases, assim, que parece que também dão algumas balizas, assim, para a aula, assim, né? A primeira delas seria na página 62, quando ele diz assim, que o outro seja questionado aqui no seminário como um todo, né? Eis o que é extremamente importante para a continuação de nosso discurso. E não é somente, no meu entender, o discurso que ele está falando naquele dia, mas o discurso próprio à psicanálise, o discurso analítico. Ou seja, esse questionamento sobre o status do outro, o estatuto do outro, a incompletude, a inconsistência, tem, me parece como mira em Lacan, precisar qual é a dimensão, qual é o lugar operativo do objeto A no discurso analítico. Né? E o que a gente está tentando aqui com essas aproximações que temos fazendo. Há uma renúncia de gozo que retorna como excedente, há um mais, mas que repercute no menos. Eu acho que seria interessante a gente chamar a atenção que vocês vão vendo em cada aula, há um movimento, parece contraditório, mas diz respeito a esse modo lógico que o Lacan tenta formalizar, de que, se por um lado a gente tem uma dimensão de gozo que seria algo a mais, um excedente, temos uma outra dimensão que aponta uma interrogação para o desejo, para a falta, para aquilo que não pode ser cernido pelo valor de troca, se a gente usa aqui essas referências, né? Valor de uso, para pensarmos o que tipo de usufruto, né, pode se fazer do objeto, valor de troca, algo que tenta inscrever esse uso numa cadeia simbólica, mas nunca consegue inscrever totalmente, porque tem sempre algo que nunca consegue ser inscrito simbolicamente, né? Por isso que essa noção, né, Luiz, do valor de uso, valor de troca, é tão próximo à prática clínica, né? Porque aquilo que a gente tenta trocar em termos do significante, essa sequência dos pares ordenados, pode cernir, pode localizar uma dimensão que é uma dimensão do gozo, mas essa dimensão do gozo, que é do usufruto, que é do modo muito particular e singular do sujeito, né? Enfim, fazer modo de gozar, nunca vai estar completamente circunscrito pelos circuitos das trocas significantes. Então, esse excesso que é também uma falta, excesso de um lado, vamos dizer, do vivo, e uma falta, a renúncia, é algo
que está, vamos dizer, nessa dimensão do significante. E que nessa aula eu achei muito bacana que ele traz nessa dupla, que parece uma dualidade, o fato e o dito, mas a gente vai lendo e percebe que não se trata de uma dualidade, é de que só há fato quando há fato do dizer. Quando é fato do dito. E que há algo que escapa ao dito, que é o dizer. Que, de alguma forma, é um tema transversal também, um pouco no seminário. Então, o tempo todo tem algo que se apresenta, tem algo que se mostra ausente. Parece que são algumas assim, balizas que me chamam a atenção, assim, né? Na medida que a gente vai seguindo nas aulas, ele vai insistindo um pouco nessas teclas, né? Newton. Eu gostei muito da maneira como eu tive a oportunidade de dizer isso a ela, como a Estela trabalhou, e mais ainda depois que ela fez esses recortes em quatro ciclos da elaboração dela. E eu queria dialogar um pouquinho com você, Mena, no que você traz sobre a questão do terceiro ponto, que é o que você diz, me pareceu, eu não li o seu texto, escutei agora, que Lacan se diferencia de Marx. Você diz que lhe parece que se diferencia com relação à responsabilidade. Aí eu achei interessante isso da responsabilidade, porque de algum modo me remeteu à responsabilidade enquanto responsabilidade com o modo singular de gozo. E aí eu aproximei isso do ponto que você destacou da renúncia. Então, de algum modo, o que a renúncia que está na mais-valia, como em alemão eu mencionei isso em algum momento, Verlust, e a perda em Freud, Verlust. Então, de alguma maneira, a mais-valia como perda liga a renúncia à expectativa de um valor a ser suprido, a ser completado. Enquanto que a responsabilidade com o gozo implica um valor de uso renovado. Então, na medida em que, numa análise, esse valor de troca que opera numa análise inclui o oco, a cada vez que o valor de troca inclui o oco, isso permite um uso renovado, o valor de uso renovado. E aí é que me parece que há a responsabilidade e há uma relação com o que você trouxe de Marx, que eu achei interessante, do tempo. Enquanto que o tempo, para Marx, é um tempo medido, e aí esse tempo medido, e o salto de Marx foi ter linkado esse tempo medido ao Arbeit, ao esforço corporal, e Lacan se apoia nisso, numa análise, esse tempo medido, necessário, se torna uma experiência de dizer como tempo contingente. E me lembrei, por fim, de um passe, acho que de Leonardo Gorostiza, já que você falou da questão dos sapatos, ele fala da calçadeira. E acho que ele diz uma coisa como ele era capturado pelo movimento de medir o real pelo verdadeiro. Então, esse esforço de conjugar o saber e o fazer fantasmaticamente, é isso que um fim de análise permite separar. Então, saber, aí Luísa Sarno foi bem precisa, saber aí fazer. E aí, então, há a dimensão, a experiência do tempo contingente, que não é o tempo marxista, a experiência do dizer, que não é a experiência do dito. Foi o que me ocorreu do que você disse. Legal, Newton. E lembrar essa dimensão do tempo, né? Se a gente sai do tempo cronológico que se mede para um tempo lógico. E essa dificuldade de aceitar esse tempo lógico na sessão, né? Porque a lógica é outra. E alguns pacientes trabalham isso, até pela via da resistência, né? Já que já terminou a sessão, e o tempo da sessão? Por que estou pagando esse valor e o tempo está mais curto? Aí entra essa dificuldade de lidar com outra lógica de tempo. Se não tem mais ninguém inscrito, tem eu acho que essa coisa
eu acho que tem a frase que Lacan abre esse seminário, né? Eu acho que é uma frase muito importante, assim, porque eu acho que ela é interessante como ela condensa, assim, né? Que é a ideia que o discurso da psicanálise é um discurso sem palavras, né? E aí eu vou, assim, eu até estava comentando isso aqui com Fátima, que eu encontrei recentemente um texto de Maurício Tarrabi, que está publicado na Entre Vários 3. É um texto de um seminário que ele deu no Clinar. A Entre Vários é uma revista publicada pelo Clinar. Vocês estão ouvindo? Está com alguma dificuldade com o som? Aqui está normal. Aqui está normal. Então, nesse texto, o Tarrabi vai comentar essa frase, né, do Lacan, para dizer que não contém... É um discurso sem palavras, porque é um discurso que é passível eu não sei qual é a palavra que ele usa, posso até olhar aqui, mas é passível de conter todas as palavras, né? E isso é interessante porque eu acho que tem a ver com essa coisa que a Luísa estava falando, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o conceito de iteração, porque para mim me vem uma coisa da repetição sem sentido, assim, sem o S1, assim, sem um sentido, no sentido de sentido mesmo, de direção, né? Como se o sujeito... Enfim, é assim que eu penso, eu não sei se é muito isso, mas... E aí eu acho que essa ideia do discurso da psicanálise ser um discurso sem palavras, ele é importante porque é o que Lacan vai falar, que é a subversão da psicanálise, né? Que a psicanálise ela inclui a falta no seu discurso, ela faz alguma coisa com essa falta, ela coloca o sujeito para produzir a partir dessa falta. Esse é o específico, digamos assim, o subversivo, né? Como Lacan chama, do discurso da psicanálise. Então, eu acho que isso é o certo. Assim, pode conter todas as palavras, é um discurso sem palavras, é um discurso que pode conter todas as palavras, assim. Essa coisa que ele fala do para-ordenado que pode ir ao infinito, ou seja, a cada vez que você que se inclui, né, uma palavra, é quase como se o conjunto fosse ficando mais vazio, né? Então, é um pouco por aí que eu entendo essa coisa do que mais lá, muito no final, ele vai falar de iteração, né? Enfim, mas a mim tem um pouco essa ideia, mas eu acho, me chama a atenção essa coisa do quanto que ele faz questão e que depois, né, lá no seminário 17, ele vai colocar no discurso do analista o objeto A no lugar do agente, né? Então, eu acho que é essa ideia um pouco. Luísa, Cláudio levantou a mão aqui para poder fazer uma intervenção. Eu vou passar o microfone para Cláudio. A partir disso que Stella falou e um pouco do que Mena trouxe, e Luísa Sarno aí fez uma observação interessante, que, digamos assim, o saber e o fazer estão separados aí no início de uma análise. Eu diria que o sujeito entra na análise como um marxista, reivindicando o outro, reclamando do outro, se queixando do que o outro surrupia do que é seu, e, digamos, no final da análise, ele deixa de ser marxista, porque ele passa a se implicar com essa falta, se responsabilizar, como a Estela está falando, com a falta, não saber fazer com a falta.
O outro ponto que eu fiquei pensando aqui, a partir do que estava sendo falado aqui, no núcleo de psicose, a gente falou um pouco do outro em corpus, e que eu acho que tem, de alguma forma, aí, discute muito com isso, porque Millet, em Paternelle e Sintoma, ele vai falar justamente de que, no início do ensino de Lacan, no primeiro ensino, é um outro mortificado, um grande outro mortificado, e que, no final, esse grande outro, ele está vivo, ele é o outro em corpus, que aí ele faz equivaler ao grande outro feminino. Então, me parece que isso entra bem na discussão do que vocês vêm colocando aqui. Eu acho que entra nesse caminho. Obrigada, Cláudio. Eu acho que você já tem um tema para o ENAPOL, né? Início de análise. Como as análises começam? Eu acho que a partir do que você colocou, já dá para desenvolver um texto bacana. Com relação ao que a Ana estava falando, a Ana Estela estava falando sobre a iteração, sim, a iteração é esse ponto de sem sentido, que vai, digamos, marcando sempre esse ponto sem sentido, que não está nesse texto. Isso realmente é ultimíssimo Lacan. Mas nessa partezinha que ele vai falar desse saber absoluto e da repetição, que Freud está sempre envolvido nisso, me levou a associar essa questão do final de análise em Freud e final de análise em Lacan. Marcela, gostaria de fazer uma intervenção? Passar o microfone. No, yo quería decir que no façamos de Marx un chorão, un mamão y reclamento, porque cualquiera que tenha se atrevido como Mena a leer el capítulo 3, sabe que es de otro estatuto. No podemos hacer de Marx una ideología. Até porque si Lacan votaba en De Gaulle, no votaríamos en De Gaulle. Entonces no es que nos salvamos de no ser marxistas y seríamos gaullistas. Eu acho que esa questão de Marx y Lacan tem a ver con Miller estar no maoísmo nessa época, en realidad, ¿no? Miller y muitos, no todos, muitos. A capa do seminário 17 e grande massa de jovens. Mas eu gostei muito, me pareceu excelente a tua leitura. E não consigo entender o que você não consegue entender quando você o explicou melhor do que ninguém. Quando você diz, se trata de matar o real da coisa, em Marx, para poder criar valor, essa é a principal renúncia. Entrar na linguagem, ser parasitado pela linguagem, comporta que a coisa está morta. Renunciamos a coisa para poder falar. Então, se a palavra mata a coisa, essa grande renúncia de entrar no discurso. Então, Lacan, eu acho que você sublinhou isso muito bem, é a entrada no discurso que produz o mais de gozar, não? Assim como é a entrada no mercado que produz a mais-valia. Então, são homólogos e não análogos discurso e mercado. ¿No? ¿Por qué él insiste en que no son análogos? Que no imaginaricemos a relación entre uno y otro. Son a mesma coisa. A entrada no mercado e a entrada no discurso. Quando o trabalhador vende a força de trabalho, entra renunciando na jogada do trabalho. Como biblicamente, ganharás o pão com o suor da tua frente. Então, o que a gente vai fazer quando começa a suar? Vai comprar pão, como você bem trouxe o exemplo de água, vai comprar pão com azeitona no pepe e gastar uma fortuna para comprar um pedacinho de ciabatta. E passa a gozar com cada nova, se tem nozes mais, se tem isso mais. E o mais de gozar é a renúncia, justamente, ao bom pão, não? E esse é o mercado do pão. Tem a ver com a perda de gozo y a locura de tentar recuperar, pero cuanto más se recupera, más se pierde, y por eso los ricos no gastan. Lacan dice,
Quieren ver el dinero se capitalizando, multiplicando. Entonces no consiguen gastar, no consiguen disfrutar. ¿Rinde qué? Se preguntaba un colega en Francia, me lembro. Un riso capitalista, ¿rinde qué? Después la Cámara dice que quien ríe es un santo, ¿no? Y no un capitalista. Mas gostei muito da tua explicação tão clara, valor de uso, valor de troca. Eu acho que é por aí que vamos a conseguir entender algo que está dificílimo este seminário, não difícil. E que, Marcelo, com seu comentário, a gente consegue articular com algo muito clínico que Lacan comenta aqui nessa passagem, na página 67, gente, quem está aí com o seminário, quando ele diz assim, se o que fazemos, isso ele está comentando de por que só há fato do dito, porque as coisas só se constituem em uma análise como fatos quando passam a ser ditas, e não porque são fatos da realidade, né? Que ele diz, só se o que fazemos nós, os analistas, opera, ou seja, tem efeitos que não são só efeitos de significante, tem uma incidência no real. Se o que fazemos nós, os analistas, opera, é justamente porque o sofrimento não é o sofrimento. Ou seja, aquilo que parece que se vive como um sofrimento está, vamos dizer, circunscrito por significantes que são o modo como aquele sujeito pode circunscrever, vamos dizer assim, algo que está indizível, algo que está inominável, que não pode estar exatamente na cadeia. E é só na medida em que pode se tratar essas palavras que a gente consegue circundar essa dimensão do gozo, que algo desse valor de uso, para usar, né, a própria associação que Newton fez, desse gozo pode ir se mutando de alguma maneira. Então, é na medida que a gente deixa de acreditar nas palavras que a gente tem para falar do sofrimento, que algo do sofrimento pode se metaformizar, enfim, mutar de alguma forma, e aquele valor de uso que o trouxe para a análise perde um pouco desse valor de uso para encontrar valor de uso em outros tipos de coisas, né? E que de alguma maneira, a operação analítica vai nesse sentido, né? De que o valor de uso inicial possa se traduzir, se distribuir para outros tipos de satisfações, né? Não tão armadas, fixadas pela fantasia, o que quer que seja. Deixa eu só colocar algumas observações com relação ao que foi dito. Retomando isso que você falou agora, para começar pelo final, também achei interessante isso que Newton coloca, né? Usar o valor de uso dentro da análise, pensando na final de análise, na própria análise, na própria experiência, não é só no final, como um valor de uso renovado, é a gente poder fazer outra coisa. Mas antes, Luísa tinha falado algo que você retomou. Luísa tinha falado assim, que o significante, ele ao mesmo tempo produz uma vivificação do sujeito e uma mortificação do sujeito. Achei interessante esse caráter duplo do significado. A gente pode pensar isso com gozo. Um gozo que mortifica e um gozo que vivifica. Mas pensando nessa questão do significante, você traz só a fato quando há dito, ou seja, quase como se fossem duas instâncias diferentes que se comunicam. E eu tinha pensado em trazer algo que eu não trouxe, que tem a ver com isso, com o que você fala e o que Luísa fala, que tem a ver com o materialismo, a discussão. Porque, assim, não é só essa indicação que Lacan dá explícita para a gente ler Marx, não é só essa indicação que tem nesse capítulo, né, sobre Marx. Na página 66, ele atravessa um pouco a discussão sobre o materialismo e que eu acho que tem a ver com esse duplo caráter do significante, vivificação e mortificação, que eu queria trazer, que assim, o que é o materialismo? O materialismo, ele fala que o mundo material é anterior ao espírito e este deriva daquele. A gente pode colocar simbólico aqui no lugar de espírito ou palavra.
trata-se de uma visão oposta ao idealismo, que considera o mundo material como a encarnação da ideia absoluta, da consciência. E aí eu fiquei pensando como é que a psicanálise se relaciona com isso. E aí, talvez a gente possa pensar que o primeiro Lacan, ele é mais idealista, no sentido de que o simbólico, ele pré-existe ao bebê. O bebê é falado antes do seu nascimento. E essa trama simbólica anterior o determina, de alguma maneira. Lacan começa, de alguma maneira, por aí, o simbólico sendo anterior ao real, ou influenciando, orientando o real, e aí ele vai mudando para o materialismo, quando ele fala que há ele fala da substância gozante, ou seja, há uma matéria sobre a qual uma série simbólica vem a posteriori. E Lacan ele vai passando como se fosse do idealismo ao materialismo, desembocando no materialismo. Então, esse é o caminho, digamos, a inscrição filosófica, né, que me parece fundamental, que atravessa o seminário todo, na verdade, né? É a gente entender essa mudança de perspectiva, que é radical. É pensar... E aí, dá para a gente... Acho que Marcela, eu lembro, Marcela, acho que foi você que uma vez falou que em psicanálise é possível, essas duas operações são possíveis. Uma que é de realização do simbólico e uma outra que é de simbolização do real. Então, é interessante, quando Luísa fala da vivificação e da mortificação, me parece que a gente está brincando com esse vai e vem também. Uma coisa que vem do simbólico para o real e uma outra coisa que vem do real para o simbólico. Enfim. Fátima. Obrigada. E acho que Newton também, né, Luiz? Exatamente, Nilton também está aqui. Não. E Mário também levantou a mão aqui agora. Queria, não vamos ter tempo, mas é interessante quando a Dona Estela traz o objeto como mar de gozar, essa distinção, e como causa de desejo, né, que no objeto como mar de gozar, o objeto é contável. E eu fiquei pensando assim, porque é essa recuperação de gozo o tempo todo, né? E como causa de desejo localizável no sentido da falta, seria isso? Agora, eu queria enfatizar o que Luiz Felipe traz. O tempo todo o que está em jogo é a clínica aí mesmo nessas aulas, né? Porque essa passagem do gozo, né, insignificante na clínica só é possível exatamente se houver, da parte do sujeito, um consentimento à cessão de gozo, a renúncia ao gozo, né? Na sessão de análise é isso que está em jogo o tempo todo, né? Se não houvesse consentimento, né, as coisas não andam. É preciso perturbar a defesa, mas de boa maneira, né? Em algum momento, o sujeito tem que consentir, né? Com a perda de gozo, me parece, né? Para que haja essa passagem do gozo ao significante, parece. Se eu posso, um pequeníssimo comentário, é quando se percebe essa operação da entrada no discurso analítico, de aquilo que se sofre não é da vida, mas das palavras que eu uso para viver. Quando se consente que se sofre pelas palavras que eu uso para viver, algo do eu sofro porque a vida é isso, a vida é aquilo, pode ceder. E aí que, de fato, uma análise pode se encaixar. Não, eu queria fazer um pequeno comentário e, a partir do comentário, uma pergunta para a mesa. Me parece que, por exemplo, para mim, pelo menos, o que mais me interessou não foram as diferenciações de Lacan para Marx. O que mais me interessou foram as aproximações. Então, por exemplo, eu chamaria de uma aproximação quando tanto Marx como Lacan igualmente fazem a importância do dito e a importância do fato. E fazem a distinção entre dito e fato, apesar de tudo. É porque o dito tem consequências e o fato tem consequências, né? Então, por exemplo, tanto Lacan como
Marx, eles se davam conta de que o discurso produz efeitos. Então, a mais-valia é como efeito do discurso capitalista. Marx sinaliza isso, né? Então, efeito do discurso. Mas, ao mesmo tempo, Marx disse, a posição do sujeito na relação de produção produz o discurso, produz a estrutura de pensamento, etc., etc. Ou seja, o dito tem consequências e o fato também tem consequências, né? Bom, mas a partir daí a minha pergunta volta à história dos dois tipos de renúncia. Por exemplo, você falou aí, Mena, a renúncia que existe no gozo da mais-valia. Há um gozo aí claríssimo, quanto mais se explora, mais gozo, mais satisfação, papapá, mas ao mesmo tempo uma perda, né? É uma renúncia. Mas você traz também a renúncia como efeito do discurso capitalista, ou do discurso da psicanálise. Então, eu diria que são duas renúncias diferentes, né? Eu chamaria de diferentes. Agora, eu gostaria de saber se vocês podem explicar para mim ou falar um pouco mais sobre que diferenças são essas. Eu acho que Newton tinha levantado, né, Newton? Ô, Luiz. Sim. Aí. Sim. Tá. A partir do que a Anistela relembrou e destacou sobre a questão da subversão, linkando um pouco o que traz a Anistela sobre a subversão com o que traz Mena, eu lembrei de um axioma de Marx: quantidade afeta qualidade. Isso é um pilar em Marx. Essa quantidade, Marx a mede, né? E essa redução à materialidade dessa quantidade é o saber que Marx inclui, digamos, no mundo. O sofrimento, enquanto um saber que pudesse significar, que pudesse se dizer, é justamente isso que uma análise esvazia, o que você, Luiz, falou sobre o sofrimento não é. Então, de alguma maneira, Lacan fala numa aula anterior a essa, 2 a 3, ele diz assim, que a verdade é a essência da terapêutica. Ora, a terapêutica marxista, o tratamento de Marx é a verdade do saber, a verdade de que saber, desta quantidade que afeta a qualidade. Uma análise, ela subverte, ao invés da quantidade que afeta a qualidade, o final da análise é a qualidade que afeta a quantidade. Porque na análise lacaniana se empresta um valor de uso ao furo, um valor de uso ao outro. Esta é a qualidade especificamente lacaniana de uma análise, o que se extrai de uma análise lacaniana. E essa qualidade afeta a quantidade, porque já não se trata mais, se trata da quantidade afetada por esse furo. E aí trata-se de uma quantidade que itera materialmente, para falar com o neologista que disse Mena, e não mais como uma verdade que pudesse ser lida. E a esse propósito, tem uma alusão que Lacan faz, tem a ver com o que Marcela trouxe, sobre o passado maoísta de Millet. Lacan, na última aula do seminário, alude a Millet, porque ele não cita, ele se referencia, para dizer que ele caiu do cavalo e fala que caiu de uma iluminação. Ora, Millet escreve o comentário dele sobre esse seminário chamando de iluminação profana. Não se trata de uma iluminação maoísta. Não se trata de uma iluminação que pudesse trazer a verdade sobre o saber, senão sobre o saber, a saber sobre o verdadeiro, sobre o furo. E aí há o uso renovado do dizer enquanto acontecimento que esse furo ecoa. Só fazer um comentário rápido, Newton, com relação ao que você falou. Achei bem interessante. Talvez a gente possa pensar que a psicanálise ela começa com uma hipótese quantitativa e ela com Freud e ela termina com uma hipótese quantitativa com o mais de Gozal lacaniano, né? Talvez esse seja o caminho
Mas bem interessante essa perspectiva que você traz. Fátima, quando você pergunta, assim, eu acho que o objeto A, até coloquei assim, meu texto, estou procurando assim, não lembro aqui, não lembro, tá? O objeto A enquanto falta, ele é talvez localizável. E eu acho que ele é talvez, porque eu acho que ele é localizável enquanto consistência corporal, enquanto furo. Né? Eu acho que isso que Luísa falou do último ensino, né? E quando eu pensei em colocar talvez localizável, porque eu acho que a gente tem que ver até onde mais longe alguém pode levar a sua análise, né? Porque eu acho que aí é que a gente vai poder testemunhar, assistir, né? Alguém testemunhando do possível localizar dessa falta, né? No corpo, porque aí eu acho que essa mudança, quando ele coloca corporal, localiza no corpo, me parece. Exatamente. Isso. E aí eu me lembro do passe de Angelina, né? Dela ser a outra de si mesmo, né? Então tem algo aí que passa pelo corpo, né? Do sujeito e dele poder localizar essa Marcela já foi, mas assim, Marcela disse que Lacan não é marxista, né? Não era. Mas Millet era, né? E é bom a gente lembrar que foi o professor de Millet que ensinou Marx, que foi Althusser, que fez com que, assim, que indicou Lacan para Millet, né? Foi Althusser que disse a Millet vá assistir os seminários desse cara. Então, assim, pode até, né, não acreditar aí nessa coisa do Marx, mas o Marx estava lá. E o Millet, até acho que até recentemente, em algum momento, algum texto, alguma coisa que ele falou, escreveu, ele fala desse momento marxista dele, né? Então, não, essa é Marília. Bem, tem mais alguém, Luiz? Não. Bom, pelo horário, a gente vai encerrar, então, nesse encontro de hoje, agradecendo a contribuição de todo mundo e convidando para o próximo capítulo, né? Eu sou aquilo que eu é. Entendendo que esse seminário ele vai usar muito a questão lógica, porque como ele está virando a perspectiva, ele está se embasando na lógica para dar esse passo a mais. Então, é titubeando que ele está avançando. Vamos com calma, vamos suportar esses percalços e vamos avançar. Boa noite a todos e até semana que vem. Obrigado, Luiz. Obrigado. E lembrando que a semana que vem, quarta-feira que vem, é a próxima aula. Isso. Boa noite. Boa noite.